Bom, a gente vai discutir nessa primeira parte. O jogador Lionel Messi construiu o maior centro de câncer infantil na Europa. Jogador do Barcelona e também da seleção argentina, vai estar jogando a Copa América. Está liderando uma ação incrível na Espanha. Através da sua fundação, ele decidiu construir o maior hospital da Europa para combater o câncer infantil. A Fundação de Messi e outras instituições levantaram mais de 33 milhões de dólares para montar o centro infantil, nomeado de SJD Pediatric Center. E o principal objetivo é ajudar crianças que batalham diariamente contra a doença. Não é a primeira vez que o jogador do Barcelona é envolvido em ações e causas humanitárias. Vale lembrar que ele possui uma fundação que coordena diversos projetos de inclusão social em prol dos menos favorecidos, não só na Europa, mas em todo o mundo. O Hospital San Juan de Déu, uma das instituições parceiras do projeto, agradeceu a iniciativa do craque e respondeu com um pequeno vídeo em agradecimento. A gente vai ver esse vídeo daqui a pouco. E aí eu queria saber de vocês, diferentemente da posição do Messi, tem outros jogadores também que auxiliam, mas o Messi ele sempre aderiu a essas causas, ajudando as pessoas, tanto que ele é muito conhecido no Oriente Médio, na Ásia, na América do Norte, diferentemente de outros jogadores que são conhecidos no mundo do futebol, mas não tem um reconhecimento popular como o Messi tem em outros países. Os jogadores brasileiros têm uma postura um pouco diferente. Não sei se é pela cultura brasileira ou porque vieram a maioria da pobreza. Quando tem muito dinheiro, é só ele e não se importa com os outros. A não ser ajuda a família e tal, mas não tem uma causa. Eu lembro aqui da equipe do Santos, por exemplo, acho que foi em 2009, 2010, Boris me ajuda aí, eles foram visitar uma instituição espírita, o Neymar estava junto. E quando perceberam que a instituição era espírita, eles não entraram na instituição. Deu uma polêmica na época, as crianças ficaram chorando, porque estava toda aquela expectativa de receber a equipe, os jogadores, que eles eram ídolo, né? Tava o Ganso também, que hoje está no Fluminense. Quando chegou ali na frente da instituição, viu que era espírita, disse, não, nós somos evangélicos e não vamos entrar. Não entraram, deu toda aquela polêmica. Então, dá para perceber que a postura do jogador brasileiro é um pouco egoísta, né? A gente está vendo aí a questão do Neymar, tudo. E o Messi vem com essa outra proposta. Não, tudo bem, eu sou um craque, sou reconhecido, mas estou ajudando muitas instituições, né? Acho que isso que é bacana. Ele está com hospitais, creches, várias instituições auxiliadas pela fundação. Cultura brasileira é individualista mesmo? Por mais que a gente ache que somos caridosos? Eu não sei, Cláudio, se a gente pode dizer que é da cultura brasileira, né? Eu acho que é muito mais do ser humano, do grau evolutivo do ser humano, do que da cultura brasileira, porque nós temos muitos brasileiros beneméritos, né? Caridosos. Não sei se a gente pode colocar dessa forma. A doutrina dos espíritos, ela fala da distribuição das riquezas, né? E essas pessoas, como os jogadores de futebol, quando a gente ouve, né, o salário que eles ganham e tudo que eles ganham de patrocínio, são quantias assim absurdas, né? Muito mais do que a pessoa precisa para sobreviver, né? Ele e toda a sua família para sobreviver com muito luxo, ainda sobra muito, né? E realmente essas pessoas vêm com essas missões, podemos chamar assim, para fazer essa distribuição de riqueza, para realmente poder construir grandes obras, né? É claro que cada um vai responder pela forma que lidou com esses valores, né? Como que a pessoa investiu. Então, ela tem uma oportunidade de ajudar milhares de pessoas fazendo essas grandes obras, como no caso do Messi, esse Hospital do Câncer para criança, e de que forma que a pessoa está usando esses recursos, né? Então, no livro dos Espíritos, né, Edson, fala, né, que essas grandes quantias, elas são necessárias para grandes obras. Agora, você querer acumular, né? Depois a gente vê, como a gente vê no caso do Neymar, já que você citou o nome dele, esses escândalos de fraude, né? De sonegação fiscal, e tantas outras coisas, que é aquela questão mesmo da lei de causa e efeito, né? A pessoa já começa a passar por todos os dissabores aí que o dinheiro pode trazer, né?
em vez de estar usando esse dinheiro para o bem. Legal também a gente pensar que as leis aqui no Brasil também incentivam essas práticas caridosas com as isenções tributárias, as isenções fiscais. Então você vê, né? O próprio Neymar tem fundação, né? A gente sabe, a Xuxa tem a fundação Xuxa Meneghel, o Ayrton Senna tinha a fundação. Por que existem essas fundações? É uma forma também de você ter essas isenções tributárias, né? Você está fazendo uma ação benéfica e ao mesmo tempo tem um interesse também por trás. Muitas vezes para poder legalizar alguns dinheiros ou mesmo conseguir algumas isenções. O Boris mandou aqui o link, né? Notícia de 2010, viu, Edson? Meninos da Vila se recusam a participar de ação beneficente. Só metade dos atletas desceu do ônibus para doar ovos em instituição espírita, né? O Lar Espírita Mensageiros da Luz em Santos. O presidente do Santos na época era o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, até foi no ônibus e conversou com os atletas, mas parte dos atletas não quiseram participar da doação, né? Os que participaram foram Felipe, Edu Dracena, o Arouca, o Pará e o Wesley, que conversaram e brincaram com as crianças. Mas os grandes nomes, né, na época, como era o Neymar, o Robinho e o Ganso, não saíram do ônibus. Que absurdo, né? Fruto do preconceito, né? Quer dizer, o fato de serem evangélicos, né, não significa que eles não possam... Aliás, eles deveriam, como evangélicos, dar o exemplo, né? O que é ser evangélico? É seguir Jesus. Pensar nas crianças. Não, e seguir Jesus. Né? E agir como Jesus agiria, né? Acolhimento e tal, fraternidade. Infelizmente, Cláudio, o que acontece, na verdade? Essa questão, por exemplo, do futebol, ela tem a ver com a forma como ele está organizado no Brasil também. Sim. Os empresários que desde cedo vão lá, pegam a criança e, né, investem na família, né, e vão mantendo aquilo ali. Ou seja, então os empresários ficam com uma grande parte, tá? Do dinheiro. Do dinheiro do eles, atleta. mais ou menos, que também orientam e tal. Então, tem um pedaço. Qual é o objetivo desse pessoal? É o de angariar riqueza para poder servir a população? Claro que não é. É para si. Eu não tenho nada contra o lucro, tá? O lucro acho que faz parte de um processo de... Se você está sendo empresário de alguma coisa, você tem que ter o lucro. Mas que esse lucro seja o suficiente, né? Para que você possa manter a tua empresa, que você possa empregar, porque o objetivo do empreendedor também é esse, é você dar emprego, é você desenvolver a sociedade como um todo e tal. O problema está na consciência e na forma como as pessoas fazem isso. Tá certo? Então, infelizmente, a gente sabe que tem outros atletas que têm e que não aparecem. Exatamente. Porque não fazem divulgação, porque não tem interesse em divulgar. Porque não é esse o objetivo. Eles estão fazendo aquela causa porque eles sentem no coração deles que eles precisam fazer aquilo. Não para aparecer. Não estou falando que é o caso do Messi, tá? Porque eu também não sei quais são as intenções dele. Porém, olha que coisa interessante como a nossa sociedade funciona, né? Ela é uma sociedade que está organizada de tal forma que fica dando atenção e que fica incentivando o sucesso. O ter. E aí uma notícia como essa de uma pessoa desprendida, uma pessoa que abre mão dos seus lucros para poder beneficiar alguém, vira uma notícia fantástica, todo mundo comentando. Por quê? Porque parece que é uma coisa fora... É uma exceção. Fora do padrão, entendeu? Porque o padrão não é esse. O padrão é você pensar só em si, é você ter e tal, para poder, na sociedade, mostrar que você tem sucesso. E, de repente, uma pessoa decide abrir mão de algumas coisas para criar um projeto como esse, vira notícia. E tanto que nós estamos aqui comentando hoje, né? Então, há realmente uma... Eu acho importante que isso aconteça para fazer a sociedade também repensar os seus conceitos. Inclusive os próprios jogadores brasileiros repensarem seus conceitos. Sim, né? Porque a questão no câncer de criança, né? Quando se fala câncer, já a pessoa se abala. Né?
Imagina então na criança, né? A família fica desestruturada, fica num momento ali. Né? Então, a abertura de hospitais, de entidades que cuidem desta parte, né? Só vem beneficiar. É lógico que tem esse viés, né? Nossa, um jogador fez isso. É porque a maioria não faz. Então, por isso aí vira notícia. Vira notícia. Então, a sociedade está toda torta, na verdade. Torta no sentido de que ela está completamente... Os valores invertidos, né? Os valores estão invertidos. Trocados. Tá certo? Muita gente que se diz cristão, na verdade, não age como cristão. Tá certo? Vai, por exemplo, se diz cristão apenas no rótulo. No rótulo. Mas a ação em si, a forma de agir no mundo, de se enxergar e de enxergar a sua correlação com as pessoas, não é de cristão. É verdade. A gente tem um vídeo aí que o Hospital San Juan de Deus, deve ser São João de Deus, né? Uma tradução aí bem literal, fez agradecendo aí o Messi por esta parceria. Vamos acompanhar aí o vídeo. We are all invincible when we join forces. Join the brave and donate at paralosvalientes.com. Be like Messi and help us build the Pediatric Cancer Center Barcelona. Created by everyone and for everyone. O vídeo está em inglês porque isso está sendo divulgado aí no mundo todo, né? Para quem estava no rádio, no final, o Messi junto com outras crianças aí que são atendidas pelo hospital. Como entender esse conceito de caridade na visão espírita? Antes de falar do conceito, eu queria fazer um comentário. Diga. Você vê esse jogador aí envolvido em escândalo? Nunca, né? Você ouve notícia disso ou não? Então vem da índole também da pessoa, tá certo? Da forma como ele foi criado, da forma como ele entende a sociedade, o mundo e por aí afora. Então, eu acho que o maior exemplo dele não é nem... Pode até ser esse dele ter criado, mas é do comportamento dele. Ou seja, a fama, o dinheiro, tal, não fez ele perder alguns valores, que a gente pode chamar aí de cristãos, valores humanos, valores de morais, tá certo? Eu acho que isso é que a gente tem que olhar. O Boris até exemplos, lembra aqui né? que ele foi diagnosticado na infância com autismo, né? O Messi. Então tem tudo isso para a gente pensar aí nessa questão, tá? Eu acho de extrema importância, até olhando esse vídeo aí, você percebe, né? Que se tem um exemplo que a gente pode seguir dele, é desse, de uma pessoa que não se deixou influenciar pela fama, pelo dinheiro e por tudo, né? E que está usando isso, acho que isso que dá mais credibilidade ainda pelo projeto que ele está fazendo. Quer dizer, a figura, né? A vida dessa pessoa, a estrutura talvez familiar que ele tenha e os conceitos que ele traz. Isso aí é fundamental, né? Sim. Estrutura familiar. Sim, é isso. É visão de mundo, né? É isso. E aí, de novo, as pessoas aqui no Brasil se tornam jogadores, não é porque eu gosto de jogar, não. É porque é lá que vai dar o view mental. Vai mudar a vida, né? Vai mudar a vida, vai ser famoso, vai ter dinheiro e tal. E depois não tem a mínima estrutura para sustentar para sustentar o sucesso, por exemplo. É difícil você ver, por exemplo, um jogador brasileiro com o nível intelectual do Sócrates. Então, por aí vamos... Bom, voltando a essa questão, perdão, Cláudio, qual foi a questão? A visão espírita da caridade. Então, esse assunto, rapaz, ele é tão controverso, porque... Ele é controverso porque eu já vi pessoas fazendo coisas do arco da velha, né? Eu já vi pessoas, por exemplo, numa casa espírita, brigando com assistidos. Ô, louco.
brigando lá com a pessoa que está vindo, né, necessitada e tal. Por quê? Porque tem um conceito de caridade totalmente torto, totalmente controverso, né? Ela acha que ela tem que fazer a caridade para poder se salvar, né? Fora da caridade na salvação. Está lá no Evangelho, então ela acha que ela tem que ir. Só que ela não está preparada para isso. Então, às vezes eu vejo pessoas se violentando. Violentando, que eu falo, é no aspecto do assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Uma vez uma aluna me perguntou o seguinte: por que ela tinha que trabalhar com crianças se ela não gostava de crianças? Eu falei, mas quem falou que você tem que trabalhar com crianças se você não gosta de crianças? Ela falou, foi um instrutor que eu tive numa outra casa espírita, que falou que é justamente o fato de eu não gostar de crianças é que eu tinha que forçar isso, porque talvez a minha missão aqui fosse... eu falei, mas de onde que ele tirou isso? Como é que ele pode determinar para você qual é a sua missão? Quem tem que determinar isso é você, não é ele. Então, se você não se sente bem com criança, você vai se violentar trabalhando com criança, você vai tratar mal a criança. Que caridade é essa que você está fazendo? Sim, né? Então, a melhor caridade que você pode fazer, primeiro é com você. Se equilibrar, de se estruturar, de buscar, né, você estar bem consigo, e aí a partir do momento que você se sentir bem com você procurar algo que você possa doar para as pessoas. Não precisa ser necessariamente com criança, pode ser com adulto, pode ser com idosos, velhinhos, pode ser... Nossa, tem tanta coisa que pode ser feita, tá certo? Então é nesse sentido que eu falo que as pessoas confundem. Elas acham que fazer caridade é ela ir lá se doar no centro lá uma vez por semana, às vezes de mau humor, né? Porque tem que ir. Uma obrigação. Porque virou uma obrigação, quando na verdade é algo que tem que ser do coração, tem que ser da emoção. Vale mais você dar um abraço numa pessoa que seja caridoso e amoroso do que você dar, sei lá, alguma coisa material para ela, tá certo? Esse é o meu conceito de caridade, né? Você se doar, mas você se sentindo bem em fazer isso. Tá Quando certo? tem algum pensamento que já começa a incomodar, já não é caridade. Não, e se você está indo lá para fazer troca, falar para Deus, Deus, estou aqui, anota aí na minha fichinha que eu estou aqui fazendo caridade hoje. Tá? Bônus hora, né? O famoso bônus hora. Anota aí, por favor. Dá licença. Vai acreditando aí na contabilidade. Dá licença. Vai estabelecendo troca. Né? Assim, Cláudio, como eu falei para você, eu já vi pessoas discutindo. Eu já vi, por exemplo, já contei isso aqui no programa em outras épocas, eu vou repetir. A gente tem um trabalho com criança carente lá no Manuel Bento. Há mais de 20 anos que a gente faz isso todo domingo. Tá certo? E, puxa, a gente conta com voluntários, né? Para você manter o trabalho, você precisa dos voluntários. Uma vez eu vi uma voluntária lá ralhando mesmo com uma criança pequenininha, é até desumano, porque é uma pessoa alta em cima de uma criança, a criança fica... Eu achei aquilo tão estranho, eu falei, puxa, mas... Aí tirei a criança, levei para a sala lá e fui conversar com ela. O que está acontecendo? Essas crianças que não obedecem, que fica correndo, fica não sei o quê, ela tinha que estar dentro da sala de aula, está correndo aqui no corredor, no pátio e tal. Tipo uma escola, né? Aí eu falei, mas por que essa? Eu já vim para cá chateada, porque meu marido não queria que eu viesse, queria que eu ficasse em casa e tal, e eu falei para ele que eu tinha que vir para fazer a caridade. Falei, olha, desculpa, mas está tudo errado. Você primeiro está deixando de fazer a caridade em casa, aí depois você vem aqui, né, e com essa energia toda descontrolada, desconta numa criança que não tem nada a ver com isso. Então está tudo errado, você precisa repensar seus conceitos. É melhor não ir. É melhor não vir. É isso. É melhor ficar em casa do que fazer esse tipo de coisa. É o que eu chamo de se violentar, entende? Você não precisa se violentar para fazer as coisas. Você tem que fazer as coisas com amor. E aí não importa o que é que você vai fazer, entende? A partir do momento que você doe o amor, aí você pode ser... Tem tanta coisa que pode ser feita. Tá certo? Você pode, por exemplo, fazer a caridade organizando uma fila no centro espírita. Uma fila de passe. Nossa, mas que trabalho mais michuruca, né? Organizar a fila. Ora, alguém tem que organizar. E se não for bem organizado, se não tiver uma fila organizada, vira uma bagunça. Então, esse trabalho é de extrema importância. As pessoas não param para pensar sobre isso.
tá certo? Do quão importante é aquela coisa tão simples, que se não for feita, ela pode gerar um problema maior. Então, para fazer a caridade, você não precisa de grandes obras. Você só precisa se doar com amor, entende? E Sim. não importa em quê. Em nenhum local, né? Nenhum lugar. E aí? Em todos os lugares, é fazer bem feito aquilo que compete a você naquele momento, onde quer que você esteja, né? Então, o Edson colocou, desde organizar uma fila até saber ouvir. Sabe, uma das coisas que tem mais valor para o ser humano hoje, né, é o tempo, né? A vida da gente é tão corrida, a gente tem tantas obrigações, tantas atribuições, e você dedicar um pouco do seu tempo para o outro é uma das maiores caridades. É verdade. E você pode dedicar esse tempo de várias formas, né? Você pode dedicar o seu tempo apenas ouvindo a pessoa, porque as pessoas estão carentes de ouvido e a gente não tem mais esse hábito de saber ouvir. Antigamente, o ritmo das pessoas era mais lento. Então as pessoas conversavam, ficavam nas portas das casas que conversavam, os vizinhos se frequentavam, né? Trocavam receitas, trocavam WhatsApp, comida. Eu me lembro tinha TV, né? As vizinhas da minha E o mãe rádio. faziam um bolo, levavam um bolo, faziam uma comida diferente, chamava para experimentar, né? E hoje a gente que mora em apartamento e tudo mais, a gente perdeu muito isso, né? A gente nem cumprimenta os vizinhos, né? Que eu entro no elevador e falo bom dia, ninguém responde. Tem uns lá. Tem vizinho que nem responde. Pessoal né? do Blumenau, viu? Já abre a porta e já fecha rápido com medo de você espiar lá dentro. Né? É capaz de alguém falar assim, só se for para você. Não duvido, viu? É verdade. Desculpa. Imagina. Então, a gente precisa, às vezes, dar uma paradinha e ver se a gente também não pode dedicar um pouquinho mais do nosso tempo. E às vezes você tem um amigo, você deixa de visitar esse amigo e o amigo adoece, né? E às vezes vem uma doença como essa o câncer, né? E você perdeu tempo de estar ali, de conversar, de dar um abraço, de dar uma palavra. Por quê? Justamente por essa correria do dia a dia, né? Esse ritmo frenético que a gente está vivendo. Então, de vez em quando é bom a gente dar uma parada e dar um pouco de atenção, né, para as nossas crianças, para os nossos idosos, para os nossos amigos. E às vezes no centro também, só saber ouvir. Muitas pessoas estão ali só para saber ouvir, ou ser ouvida, né? Passam ali na orientação, que a gente tem nosso trabalho de assistência, né? E elas querem só ouvir. Elas falam e já se sente melhor. Porque ela precisava... Ser ouvidas, na verdade. Você falou só ouvir. Elas só querem ser ouvidas, elas só querem falar. Porque quando a gente fala, a gente põe para fora, a gente consegue a gente mesmo resolver as nossas questões internas. E a gente hoje tem essa dificuldade. O pessoal fala que o desabafo é um processo terapêutico. Você vê que os próprios casais hoje têm dificuldade de conversar em casa por conta desse ritmo mesmo. Então sai cedo para trabalhar, chega tarde, chega muito cansado, às vezes é o tempo de jantar e tomar um banho e ir para a cama. Falta hoje esse tempo. A então, vida ficou corrida. A gente precisa realmente prestar atenção nisso. Então, uma das formas de fazer a caridade, que não seja caridade material, é ouvir e se dedicar o seu tempo, né? Cláudio, fazer mais um comentário sobre isso que eu estava falando, que é outra coisa que eu tive que intervir também, tá? No centro? No centro. A juventude, né, que fazia distribuição de alimento na rua, me pediram para intervir porque estava havendo uma disputa entre eles e um grupo de evangélicos, para aquele grupo lá. E eles estavam brigando entre eles. Falei, gente... Quer dizer, o objetivo principal... Vamos lá. Vamos para tudo. Vamos dividir aqui os necessitados. Por que você está aqui fazendo esse trabalho? Porque a gente precisa para fazer a caridade e tal. E aí você vai discutir, vai brigar com um outro grupo, porque você quer entregar nesta... Nossa, olha a quantidade de pessoas que estão nas ruas. Quer dizer, se for para vocês continuarem com esse tipo de atitude, de pensamento, vamos parar com o trabalho. Porque não está ajudando em nada na compreensão do que é de fato a caridade, entendeu? Quer dizer, é verdade. Então tem isso. As pessoas elas entram de uma forma tão impensada
que esquece que o que conta é a emoção, né? Que conta é o amor que você vai dedicar, entendeu? Mas que é a quantidade, né? Ah, sim. Tipo, para uma E salvação. de repente até o louro, né? Anota aí, por favor, tá? Na minha fichinha.